Bom, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, a MESP, meus colegas de mesa, Vicente Abate, velho conhecido, o Dalmo, colega do BNDES, o Fernando Paes. E, bom... Sim, por favor. Eu falo daqui, dá para... Okay. Avança, retorna. Ok. Aqui, o mesmo. Ok. Muito bem. O desafio das ferrovias está contemplado nas nossas preocupações. Bom, vocês viram pelo meu currículo, eu trabalhei a vida inteira no BNDES e nesse último ano e meio eu fui para Brasília, faço parte da equipe do PPI, que é um grupo... Onde é que... Sim, vamos lá, acho que agora vai. Bom, eu não vou falar muito do PP, eu vou tentar concentrar o assunto no desafio das ferrovias, só para dar uma introdução. A Secretaria do PPI ela foi criada para concentrar, intermediar e viabilizar com mais facilidade os projetos de infraestrutura, dentro da realidade nacional, onde hoje nós não temos recursos fiscais, a gente tem um esforço concentrado para resolver via concessões, e nós temos muita coisa para fazer usando mecanismos de concessões. Nesse último ano, eu acho que o desempenho e o valor agregado de um grupo que conseguiu coordenar os ministérios, as agências, todos envolvidos para que os projetos tivessem uma consequência, teve um resultado razoável, né? Nós, até esse momento, tivemos 146 projetos qualificados, o que significa projetos qualificados no PPI. O Conselho do PPI, que é formado por vários ministros e presidido pelo presidente, ele tem um poder político que passa para a nossa equipe técnica, e a nossa diretriz, em primeiro lugar, o primeiro objetivo estratégico é recuperar a credibilidade. Para recuperar a credibilidade, os projetos que são qualificados no PPI, ele tem que ter uma consequência, ele tem que ser levado até a sua consecução. Então, esse foi o nosso primeiro objetivo, e quando a gente diz que o projeto é qualificado, a gente vai envidar todos os esforços para que ele chegue até o final com sucesso. Então, esse é o primeiro objetivo, é recuperar a credibilidade. A gente, por mais que o número pareça grande, 146 projetos, não é grande para o tamanho do Brasil e nem grande para o tamanho do desafio que nós temos. Mas nós temos que recuperar a credibilidade, colocar os projetos que são viáveis e nós fazermos o trabalho de coordenação para tornar esses projetos viáveis. Desses 146, nesse período curto, né, a gente está falando de infraestrutura. Infraestrutura demora para planejar, demora para fazer projeto e depois para executar. Esses projetos são qualificados, eram projetos que de alguma forma já vinham sendo trabalhados, outros que já se tinha alguma certeza do planejamento, da priorização e que tem a possibilidade de se viabilizar no modelo de concessão que é o nosso foco. 49 já foram leiloados ou mesmo prorrogados as concessões, alguns terminais portuários principalmente. Então, isso aqui é o resultado até agora, basicamente um ano de ter um grupo de coordenação e a gente considera que é um resultado razoável. Esses são os projetos, né? E mais um balanço do que foi feito até agora. E nós temos em andamento ainda 97 projetos. Então, esses são os que nós estamos dia e noite coordenando para que tenham uma consecução e saiam no final com sucesso colocado no leilão. Para esse ano, nós temos, ainda para esse ano, uma possibilidade bem interessante. Em ferrovia, nós temos editais previstos, né? O da Norte-Sul, eu vou falar um pouco mais depois, rodovia que chama Integração do Sul, Lotex, 3 projetos que vieram da segunda reunião. Nós fizemos até agora 3 reuniões. Essas 3 reuniões que foram qualificadas 147 projetos, e aqui está uma separação
de uma prestação de contas de projetos por reunião. Cada projeto tem a sua maturidade, não necessariamente o projeto que foi qualificado na primeira reunião, ele está no mesmo grau de maturidade dos outros projetos. Os estudos e o trabalho é muito maior do que isso, e a gente vai qualificando, que é uma mensagem para o mercado de que aquele projeto passa a ser uma prioridade nacional e tem a nossa empenho para que saia. E é por isso esse balanço ele se torna tão importante. Então, ainda da primeira, segunda e terceira reuniões, em termos de editais que são previstos, nós temos 3 da segunda reunião e 15 da terceira reunião, vários terminais portuários. E leilões previstos para 2017, nós temos a polêmica aí das hidrelétricas que são geridas pela CEMIG. A gente acredita que no dia 27 vai ter o leilão. Lotex, rodada de blocos exploratórios, óleo e gás, segunda rodada de pré-sal, e isso daí que foi qualificado na primeira reunião. Na terceira reunião, mais uma hidrelétrica que também faz parte das 4, que foi qualificada apenas na terceira reunião, porque estava com uma questão jurídica pendente, 11 lotes de linhas de transmissão e ainda a terceira rodada do pré-sal. Algumas coisas relevantes a gente pode ver olhando esses projetos. Se a gente olhar o setor de óleo e gás, que estava sem ter leilões há 5 anos, sem previsibilidade, hoje a Secretaria de Óleo e Gás do Ministério de Minas e Energia já fez uma previsão de médio prazo muito relevante para alinhar o mercado e já colocou em pauta os leilões. Então, esse tipo de trabalho de planejamento e previsibilidade é uma das questões mais relevantes que nós temos. E temos ainda PCH e mais alguns portos com renovação prevista. Bom, isso aqui é o balanço. Quando nós estruturamos a Secretaria do PPI, a gente pensou da maneira que eu citei aqui, que é importante para a infraestrutura pensar e planejar o longo prazo. E nós trouxemos, como Medalha falou aqui há pouco, a EPL para debaixo do PPI, para dar esse poder político para a EPL poder colocar o plano de logística, que eu acho que tem que ser a linha, a coluna vertebral de discussão para as decisões políticas em logística e também para a sociedade discutir e alinhar e interagir nos esforços das decisões de logística. E agora a gente vai colocar em consulta pública o plano de logística. Então, a ideia do plano de logística é fazer uma discussão. A EPL desenvolveu uma ferramenta que faz simulações de todos os modais, ela conseguiu uma base de dados muito grande, então ela consegue simular qual o caminho que a carga faz e qual o melhor caminho em termos logísticos, mas a gente sabe que não necessariamente uma solução pode ser melhor ou viável, ou mais viável do que outra, então isso aqui é uma ferramenta para discussão. Então a ideia não é colocar uma proposta, é colocar para discussão um plano para que todos possam interagir, possam aprimorar e depois disso levar uma proposta para que seja colocada no Conselho, no CONIT, que eu acho que, se alguém já ouviu falar, deve ser só por acaso, porque nunca funcionou. Do ponto de vista de organização, já existia, mas nunca funcionou porque nunca teve um plano. Agora, tendo um plano, sendo discutido e havendo uma proposta para ser debatida no Conselho Interministerial de Logística, eu acho que a gente pode colocar em prática o que já se pensou como organização de Estado. E não foi por acaso que a gente trouxe a EPL para o Conselho do PPI, para debaixo do PPI, e o CONIT para dentro do Conselho do PPI. No futuro isso pode se reorganizar, mas o que eu espero é que, uma vez a EPL se firmando
como o centro de planejamento de longo prazo, isso se perpetue e a gente traga uma contribuição para o Estado e não só para o governo. A gente tem que pensar o longo prazo, as decisões, elas têm que ser vistas com um horizonte muito grande. A viabilização dos projetos, todos nós sabemos que é muito difícil, então a nossa expectativa é que esse governo e os próximos governos não façam declarações de vontade, que é o que a gente já estava vendo no passado, sem nenhuma consequência prática. Então, a gente quer, como eu falei, recuperar a credibilidade, colocando na pauta aquilo que a gente acredita que vai ser feito e com uma lógica de que aquilo que vai ser feito tem um ganho de eficiência, uma priorização que é comprovada por estudos técnicos. É isso que a gente espera e que a EPL se transforme daqui para frente. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente passou um ano trabalhando e adequando isso, agora a gente vai começar a falar mais de EPL, e eu espero que ela se firme e tenha uma imagem positiva e que o planejamento seja a ferramenta de discussão que seja usada e que funcione para alinhar a decisão política e os esforços privados na evolução da infraestrutura aqui no país. O que eu trouxe aqui é só o resumo do que o Medalha vai colocar em consulta pública. Toda a rede logística, todas as projeções de carga, todos os caminhos, uma base de dados muito grande foi colocada, foi feita uma ferramenta, mas eu pedi para colocar um corte em 2025 para dar uma objetividade à discussão inicialmente, e a discussão inicial vai ser qual é a malha que nós temos projetadas para 2025, qual é a carga que nós temos projetado para 2025 e como é que ela se distribui. Olhando isso, dali surgem alguns trechos que necessitam de investimento e que hoje não estão contemplados. Então, se a gente olhar para a necessidade logística de 2025, a decisão teria que ser tomada hoje. Então, eu quis trazer um aspecto mais prático para essa discussão. A projeção que a EPL fez é até 2035, e esse trabalho ele é contínuo. Na medida que os projetos sejam decididos, sejam viabilizados, ou não, por algum motivo, o projeto não saia por algum impeditivo, ele volta para a simulação e outra solução para aquele problema de logístico tem que ser encontrado. Então, é mais uma ferramenta do que uma sugestão de lista de projetos, e por isso que a gente está colocando em consulta pública. A projeção de demanda que foi feito com apoio do IPEA. Isso aqui é só o resumo, o super resumo, porque tem uma matriz de origem e destino com milhares de colunas, com todos os produtos e origem e destino. Isso aqui é só para mostrar o que foi feito, mas na consulta pública vocês vão ter a oportunidade de ver o que existe. E aqui um exemplo do que seria a carga projetada de 2025 com a malha, com a rede logística que nós temos, já considerando 2018, com o que a gente acha que já vai estar pronto em 2018, e o que a gente acha que vai estar pronto em 2025. Então, ali tem uma série de premissas, inclusive premissas de que nós vamos ter sucesso, que eu vou falar mais adiante, nas prorrogações de ferrovias e nas 3 novas concessões que estão na nossa pauta. Então, aqui no gráfico da esquerda, no mapa da esquerda, nós temos um carregamento com a rede de 2018 e, considerando a rede de 2025, a gente tem uma melhoria ali onde tem a 163 Ferrogrão e principalmente a Norte-Sul. É interessante ver que a carga, que seria uma parte da carga de cabotagem, que é combustível, ela se desloca para Norte-Sul, e boa parte da carga também de grãos, que são granel sólido agrícola. Então, é um exemplo do corte que a gente fez, e é só um primeiro detalhe do que vai ser colocado em consulta pública. Aqui, eu só coloquei essa parte aqui de ferrovia,
porque a premissa que foi colocada para 2025 considera que os gargalos de ferrovia vão ser resolvidos com as iniciativas que a gente está empreendendo. Eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, eu acho que vai ser bastante difícil, mas essa é a premissa. Então, considerando essa premissa, praticamente a gente não vai ter gargalo, ou trechos para serem resolvidos, porque o que está ali colocado é um trecho da Ferronorte, que em 2025, necessariamente, a concessionária que é a Rumo, ela vai ter que aumentar a capacidade, e um outro trecho ali em Santa Catarina, que também é da Rumo, que vai ter que aumentar a capacidade, então eu não posso considerar que isso é um problema que vai ter que ser resolvido. A concessionária, ela vai ter que resolver isso de alguma forma. Então, a premissa para a ferrovia, eu diria que é bastante forte e está calcada no esforço que nós vamos ter aqui, de fazer viabilizar essas prorrogações antecipadas, fazer com que, nessas prorrogações, os investimentos sejam feitos nos trechos que são necessários. E nós vamos contar de novo com o apoio da EPL para apontar esses trechos. No estudo de logística ela já tem quais são os trechos da malha que existe ou de outros trechos que são necessários para cumprir esse desafio. Aqui está a malha completa do que nós temos em pauta da carteira de empreendimentos ferroviários. São 3 concessões, a Norte-Sul, a FIOL e a Ferrogrão. A gente acredita firmemente que vai ter sucesso, e a prorrogação das atuais concessões. A lógica por trás dessas prorrogações é que o recurso de uma outorga que viria pela prorrogação seria usado no aumento de capacidade das próprias malhas ou de outras malhas. Então, é possível a gente ter investimento cruzado de uma concessão em outra malha que seja necessário investimento. Bom, vocês aqui, eu estou falando para especialistas em ferrovias, né? Muito mais do que eu. Eu vou só colocar um pano de fundo do que eu entendo o desafio que nós temos hoje e as questões que a gente enfrentou no passado sobre o modelo regulatório, né? Se tentou colocar um modelo horizontal e a gente acabou agora voltando para o modelo vertical. Vocês devem se lembrar que na privatização das ferrovias, e que era o termo usado, era privatização pelo objetivo fiscal da época, não se fez, na época, contratos, como foi citado hoje aqui, que olhassem indicadores de qualidade das ferrovias. Então, a oportunidade que nós temos nessas prorrogações é rever os contratos, colocar indicadores de qualidade e aprimorar o ponto principal, que é o direito de passagem. Eu não consigo entender o investimento que o governo fez na Norte-Sul e que vai licitar o último trecho agora, se ligando ao trecho da Rumo, sem resolver essa questão. Então, seria um investimento quase que jogado fora, porque encontraria uma barreira sem o direito de passagem e sem um aumento necessário da capacidade. Então, o desafio de se regular o direito de passagem, ele é grande, mas ele tem que se resolver nessa relicitação, na revisão desses contratos. Na época, não só para criticar, eu acho que a lógica que se fez as privatizações da década de 90, ela atingiu o objetivo da época e o problema que se tinha na época. As malhas, elas foram separadas por regiões que tinham pouca interligação e foi concedido praticamente um monopólio. Então, o contrato hoje não tem a palavra monopólio, mas, na realidade, o que se tem hoje é um monopólio. Por isso, a grande dificuldade de se conseguir regular o direito de passagem. E o que se procurou na época, o contrato diz, ele colocava os únicos 2 indicadores, era a redução de acidentes e aumento da produção, aumento da quantidade. Isso daí foi conseguido,
Mas os operadores, obviamente, para conseguir o retorno, que é isso que é o objetivo dos operadores, eles concentraram onde traria mais retorno. Então, nós temos os desafios que foram colocados aqui, dos trechos que não são utilizados e que tem que dar alguma solução para isso também. Hoje, o que nós temos diferente do que a gente tinha naquela época é o grande aumento da produção agrícola no Centro-Oeste, e que necessariamente vai ter que passar por uma dos trechos que já foram concedidos nesse modelo, que não previa que isso seria um grande problema hoje. Então, nós temos que resolver hoje, não dá para esperar mais 10 anos no investimento que já foi feito a Norte-Sul, e por isso é que a gente acha que tem argumentos suficientes para convencer Tribunal de Contas, Ministério Público, de que hoje, nesse caso específico, em ferrovias, onde o investimento é caro e o mercado é mais restrito, essa solução é a mais indicada. A solução que se escolheu de manter o conceito, a regulação vertical, ela partiu também de uma visão de que, se a gente, nesse modelo, conseguir viabilizar outros trechos, como a Norte-Sul viabilizando a saída pelo norte, a Ferrogrão saída pelo norte, eventualmente uma FIOL no futuro se ligando à Norte-Sul, um aumento de capacidade da Rumo, a gente pode dar mais de uma opção logística para uma mesma origem do produto, o que traria uma competição entre ferrovias verticalizadas. Eu sei que para isso depende do que foi falado aqui antes, do direito de passagem, mas essa é a lógica que a gente está querendo perseguir. Pelo menos existe uma lógica, um conceito que a gente quer perseguir, e se a gente acha que esse é o caminho, a gente deveria se fixar nesse caminho para conseguir um objetivo final, que seria uma logística, uma solução logística para os problemas que hoje já se apresentam. Bom, aqui são mais detalhes das ferrovias que estão sendo licitadas, eu acho que todos já conhecem. Eu acho que é isso, e queria agradecer a oportunidade de falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique, parabéns pela apresentação e principalmente parabéns pela gestão que a gente tem sentido aí desde que o novo governo assumiu, criou a Secretaria do PPI, e você fala em qualificação, eu sempre procuro falar em um selo do PPI, né? Esse selo vai garantir que os projetos têm execuibilidade, ou seja, tem licenciamento ambiental, tem todas as pesquisas feitas, então eu acho que isso é de extrema importância. Eu vou passar ao Fernando, mas eu queria fazer alguns comentários rápidos, inclusive, eu não sei se o Jean está aqui ainda, não, mas quando ele comentou da desestatização dos anos 90, e todos sabem que ela foi feita da melhor maneira possível para aquela época, para estancar uma sangria da rede ferroviária e da própria FEPASA, as concessionárias atuais, elas não escolheram aquilo que elas tinham como benefício maior de ter o resultado para suas próprias concessões. Inclusive, nessas concessões, havia problemas seríssimos de ferrovias mal estruturadas, já deterioradas, e que foram feitos investimentos. Tanto é que, num primeiro momento, para a indústria ferroviária, foi extremamente importante da gente conseguir recuperar vagões, recuperar locomotivas, incrementar a indústria de componentes, inclusive de material de via permanente. Os vagões e locomotivas começaram a ser comprados em massa a partir de 2003, no caso de vagões, e 2007, no caso de locomotivas. Mas elas fizeram primeiro a recuperação da via permanente, que era, mesmo nos corredores mais apropriados, que hoje são rentáveis, são rentáveis, pelos investimentos feitos. Então, isso que eu queria deixar bem claro aqui, que acho que faltou na questão que o Jean comentou,
de que mesmo os trechos hoje rentáveis, eles eram ineficientes e foram feitos investimentos. Não sei se o Fernando vai abordar essa parte, mas deixa registrado aqui a minha consideração sobre isso, tá? Vamos lá, Fernando, por favor.